Olá, meus amores, como vocês estão? Muitas pessoas têm pedido para mim, têm mandado mensagem, têm feito perguntas sobre o Covid-19. Muitos de vocês sabem que eu fui fazer um curso no NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde aqui na Inglaterra, e eu também fiz um curso do UK Public Health sobre o Covid. Fora isso, eu fiz mais um curso online e assisti várias palestras falando sobre esse assunto, para que eu tivesse assim, uma visão bem amplificada de tudo o que está acontecendo nesse momento com relação ao Covid. Sobre como é transmitido, quais são os sintomas, qual a diferença do Covid com as outras gripes, especialmente a N1H1, que é conhecida também como gripe espanhola. Vou dizer isso para vocês também. Quais são os impactos que isso vai causar no mundo daqui para frente, o que causou e o que vai causar. E como a sua vida vai ser impactada com o Covid-19, porque isso vai impactar nossas vidas de uma maneira geral. E como se prevenir sobre o Covid, para não ter o Covid, tá bem? Bom, vamos começar então. Covid-19 significa Coronavirus Disease. É a abreviação do nome de uma infecção que o vírus SARS causa. O vírus SARS, na verdade, o nome SARS significa Severe Acute Respiratory Syndrome. Também é a abreviação disso. E o SARS-CoV-2 é o que causa o Covid-19. Então, o Covid-19 não é o nome do vírus, e sim da infecção ou da doença que o vírus SARS causa. Outra coisa, por que 19? Porque ele foi descoberto pelos cientistas em dezembro de 2019. Por isso identificaram como 19. Porque existe uma família de vírus com as mesmas características. Por isso eles resolveram identificar com o número 19 para identificar especificamente aquele vírus, ok? Por que corona? Porque a palavra corona vem do latim e significa coroa. Quando os pesquisadores, os cientistas estão olhando o vírus no microscópio, a imagem que eles têm é como se fosse a visão de alguém vendo um rei de cima para baixo, uma coisa redonda com uma coroa em volta. Por isso colocaram o nome de corona, ok? Essas são as características desse vírus. Quando ele surgiu? Bom, as primeiras observações sobre esse novo vírus foram feitas na China, na província de Hubei, na cidade de Wuhan, ok? Eles disseram que esse vírus foi pego por um animal que foi comprado numa feira, chama Feira do Peixe ali, que existem vários animais, não apenas peixe, mas vem de morcego, vem de cachorro, vem de gato, porque você sabe que na China a cultura deles é comer todos esses animais. Por isso, eles disseram, as primeiras informações que temos é que esse vírus se propagou dentro daquela feira. E eles deduziram que veio de algum animal silvestre. Houve controvérsias, uns dizem que veio do morcego, outros dizem que veio da cobra, Olha, não falta teoria sobre isso. Mas a realidade é que ninguém sabe como é que isso veio. O que sabemos é que naquela região começou um alto contágio entre as pessoas. Elas começaram a ficar doentes com isso e algumas pessoas começaram a morrer. O primeiro estudo científico que tem falando sobre isso foi que o vírus foi detectado no dia 8 de dezembro
A Organização Mundial da Saúde foi avisada pela China de que o vírus era altamente contagioso e que podia ir ao resto do mundo no dia 31 de dezembro de 2019. Como é transmitido? Bom, o que acontece é que quando a pessoa está falando, gotículas de saliva saem da boca dela. E se houver uma outra pessoa na frente, essas gotículas, se a pessoa estiver contaminada, pode conter o vírus. E esse vírus sai espalhando para as pessoas. É por isso que eles estão pedindo que façamos distanciamento social. Se você se aproximar de uma pessoa, que pelo menos mantenha 1 a 2 metros de distância. Também sai nas gotículas de saliva quando você tosse e quando você espirra. Há estudos científicos na literatura médica dizendo que nas fezes também sai o vírus e na urina. Então, dizem que não é contaminado no ato sexual, porém, no ato sexual, obviamente, tem beijos, tem fala no ouvido, coisas assim, também pode contaminar. E eu tenho cá minhas dúvidas se também não sai na esperma, porque se sai na urina e se sai nas fezes, quem é que sabe se não vai sair no bendito dos espermas também? Então tem cá minhas dúvidas, para dizer a verdade. Como eu disse, as gotículas podem contaminar o ambiente. Então, se cair na mesa e alguém vir e tocar e lá estiver o vírus, essa pessoa pode com as mãos tocar o rosto ou a boca, porque ele entra pelos orifícios, tanto o nariz, os olhos e a boca. É por isso que eles pedem que a gente use máscaras. A máscara é para proteger você de tocar você mesmo com as mãos sujas. Se você usa luva, muito cuidado, porque não acho que a luva, quando você toca superfícies com a luva e toca o seu rosto, obviamente você vai contaminar, é como se não estivesse com nada nas mãos. Então, assim, muito cuidado com os olhos, com o nariz e com a boca. A bendita das máscaras é exatamente para isso, é para proteger essa área, para que você não receba as pessoas falarem com você, próximo de você, você não seja contaminado. Além dessas formas de contaminação, há também a aerosol, que são as gotículas, mas no mesmo ambiente. Por isso é que eles dizem que nós não podemos estar numa sala com várias pessoas ao mesmo tempo, ou irmos aos shows, ou igrejas, ou coisas assim. Porque eu não preciso estar de frente com uma pessoa. É registrado na literatura de que, mesmo estando no mesmo ambiente, às vezes com um ar-condicionado, ou ventilador, ou coisa assim, porque como vem ao ar, contamina as outras pessoas que estão no mesmo ambiente. Eu não preciso estar do lado dela. Talvez a pessoa esteja 10 fileiras de cadeiras longe de mim e eu me contamine com o mesmo vírus, entendeu? É por isso que as pessoas, que os governos estão pedindo que você fique em sua casa e evite contato social. Quais são os sintomas do Covid? Bom, o que nós sabemos é o seguinte, que a pessoa, quando está com o sistema imunológico bom, os sintomas são poucos, é como uma gripe comum. Vai te dar um pouco de tosse, de espirros, você pode sentir arrepios, né, aqueles calafrios, você pode sentir febre, mas por volta de 7 a 10 dias você vai estar completamente curado. Porém, se você tem alguma doença pré-existente, como diabetes, como pressão alta, como com o sistema imunológico, qualquer doença que você tenha que venha abaixar o seu sistema imunológico, vai fazer com que a gravidade dessa doença seja maior. Qual a diferença entre o vírus do Covid e o vírus do N1H1, também conhecido como influenza, ou gripe espanhola, ou a gripe do porco? Bom, o vírus, eles são anatomicamente, digamos assim, parecidos no formato deles, mas eles têm preferências diferentes. No caso do N1H1, esse vírus prefere crianças e adolescentes. Os mais velhos ficam mais imunes
a ele. Normalmente ele não atinge pessoas a partir dos seus 30, 40 anos. É muito raro, a pessoa também tem que estar com o sistema imunológico baixo, senão ela não pega. O coronavírus é ao contrário. Ele não gosta de crianças. As crianças normalmente são as portadoras do vírus, mas não manifesta nelas. É muito raro quando isso acontece. Quanto mais velho você é, maior são as chances de você ter esse vírus. Entendeu? Essa é a diferença entre eles. Aqui na Inglaterra, no ano de 2009, nós tivemos uma grande pandemia da tal da swine flu, que no Brasil era conhecida como a gripe do porco. Na época eu fiquei muito preocupada porque no Brasil estavam matando muita gente e não havia cura no Brasil ainda. Aqui na Inglaterra já havia o antiviral que tratava esse vírus, que conseguia curar esse vírus, chamado Tamiflu. Eu me lembro que na época, o meu filho mais novo, houve uma participação de um campeonato num grande parque e havia competições entre escolas. Então ele ficou exposto a várias crianças, né? Num ambiente onde havia várias crianças competindo, inclusive ele competiu. Havia uma maratona, alguma coisa assim que ele ia correr e ele correu. E ele chegou em casa dizendo que estava com dor de cabeça. E foi interessante porque eu disse, é normal, ficou no sol e tal, toma um banho, janta e vai dormir. E eu dei uma medicação, eu me lembro que foi um comprimido de alguma coisa para controlar a dor. Ele foi dormir e quando ele acordou no dia seguinte, ele não conseguia ficar em pé. Ele já começou com todos os sintomas da gripe, mas era uma gripe muito forte e não conseguia ficar em pé. Isso me assustou muito porque era uma criança extremamente saudável, extremamente resistente aos vírus. Era raro ele pegar uma gripe e eu percebi a rapidez como isso derrubou ele. E ele era forte, um menininho forte. Na época ele tinha seus, 11 anos, eu creio. E do dia pra noite esse menino já não queria mais levantar da cama, não tinha forças para ficar em pé. E eu corri com ele para o hospital e o médico do pronto-socorro na hora identificou que era o tal do swine flu, que era a N1H1, e entrou com a medicação com antivírus rapidamente. Ele demorou aí uns 7 dias, se eu não me engano, ele tinha que tomar durante 7 dias essa medicação e graças a Deus controlou. Mas eu fiquei muito assustada porque o meu filho com certeza seria um suposto vítima e muito provavelmente iria ter grandes problemas para se recuperar desse vírus se não matasse ele, porque pela maneira que ele ficou, aquilo me assustou grandemente. No tempo de incubação existem controvérsias. Eles dizem que de 2 a 5 dias, outros estudos dizem que demora 15 dias, então a gente não sabe. Eu acredito que isso também depende de cada organismo, de como a pessoa está com o seu sistema imunológico. E os idosos, porque normalmente a própria idade faz com que o sistema imunológico fique mais baixo. Normalmente eles têm outras doenças associadas, como pressão alta, como reumatismos, como diabetes e problemas no coração, problemas pulmonares, são tantas outras coisas, por isso que eles são mais vulneráveis. Faz aquela coisinha que parece uma coroa, aonde entra nos receptores dos pulmões. Então, as pessoas que têm um sistema imunológico um pouco mais baixo, quando contraem o vírus, elas manifestam pneumonia. E é uma pneumonia séria, não é uma pneumonia comum, porque a pneumonia comum, ela é bacteriana e esse é viral, essa pneumonia é viral. Então é aí que está a complicação, porque as pessoas quando estão, como eu disse, com o sistema imunológico mais baixo e contraem o vírus, isso pode se tornar uma pneumonia e aí complicar o quadro. Normalmente o que eu tenho visto é que de 10 a 20% das pessoas nesse estado com o sistema imunológico mais baixo, mesmo tendo pneumonia, somente 10 a 20% precisam de ajuda respiratória mecânica. As outras pessoas conseguem ainda assim sobreviver ao vírus.
Como se prevenir? Bom, primeiro você já sabe, as máscaras, óculos, se puder, luvas, porém as luvas, como eu disse, você tem que estar toda hora descartando essas luvas, não tocar o rosto com as luvas. Se você tiver que coçar alguma coisa, arranque a luva e coce e depois coloque uma outra luva. Também você precisa levantar o seu sistema imunológico, aqueles que fumam, aqueles que bebem, aqueles que gostam de ficar nas noitadas, ou aquelas pessoas que trabalham à noite, porque o sono é indispensável, ele mantém o sistema imunológico regulado. As pessoas que trabalham à noite ou que trabalham em empregos muito estressantes, normalmente têm um sistema imunológico reduzido, então essas pessoas precisam ter um cuidado maior. Obviamente, o distanciamento social nesse momento, né, principalmente aos idosos, aquele que está saindo de casa para trabalhar, muito cuidado quando chega em casa, troque a roupa, tome um banho para depois se aproximar realmente do idoso e mesmo assim não ficar tão próximo dele, não chegar abraçando, beijando. Infelizmente, essa é a nossa maneira de demonstrar carinho e amor, tem que parar um pouquinho agora nesse momento até que as coisas sejam controladas. E também, obviamente, usar o álcool líquido ou detergente. É por isso que as pessoas toda hora estão falando que você tem que estar sempre lavando as mãos várias vezes. Por quê? Porque o vírus, ele é uma molécula de proteína com uma camada fina de lipídio. Lipídio literalmente é gordura. Então, qualquer produto que você use, um sabonete líquido, um álcool, o detergente, vai destruir esse vírus. Então, quando você lava suas mãos ou passa esses produtos em superfícies, você vai estar destruindo esse vírus. Uma coisa só que eu queria acrescentar aqui: esses lencinhos umedecidos que a gente usa para limpeza de casa, normalmente eles falam que são antibacteriais, não servem a não ser que eles tenham dentro da composição deles álcool, porque antibacterial mata bactérias, não é antiviral. Porém, se é um antibacterial feito com 70% mínima composição de álcool, aí sim, ele também é um antibacterial e um antiviral, ok? Então, muito cuidado na hora que vocês estiverem comprando esses lencinhos, porque eu sei que ultimamente tem vendido muito, mas tem que se prestar atenção, porque senão você vai pagar uma coisa cara, que não vai achar que está se protegendo, mas não está. O álcool é excelente para estar matando isso. O vinagre é um antiviral, porém ele não funciona sozinho para matar o vírus SARS. Ele é necessário estar misturado com o álcool. Aí sim você vai ter um efetivo antiviral nas suas mãos, ok? Bom, as consequências que o Covid está causando no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. É complicado dizer. O que nós estamos, na verdade, esperando é uma grande depressão econômica seguida com uma grande crise, né, de desempregos e tudo mais. Os pequenos negócios, as médias empresas, nesse momento estão passando grandes dificuldades justamente por causa das portas fechadas. Se você não tem cliente, se você não pode atender o seu cliente, se você não pode vender o seu produto, obviamente isso vai impactar a sua vida financeira. E você muitas pessoas têm responsabilidades de aluguel para estar pagando, não só da loja, mas da casa, os carros que a empresa usa, os carros que a pessoa usa dentro de casa. Então, assim, é muito complicado. Aqueles que têm empregos que dependiam diretamente do público passam aperto nesse momento. E aqueles que trabalhavam em empresas, em firmas, em coisas, em grandes companhias, também correm o risco, justamente porque o mercado econômico nesse momento está instável. Nós não sabemos direito o que vai acontecer. Houve uma grande encrenca com o povo que produz o óleo, né, o petróleo. Houve uma grande briga entre eles.
A única coisa que nós sabemos nesse momento é que a China é a que está melhor se saindo nesse momento. As luvas vêm de lá, as máscaras vêm de lá, os respiradores vêm de lá, os testes para saber se a pessoa tem o Covid ou não vêm de lá, e muito provavelmente as vacinas também vão vir de lá. Então, no meu entender, o único país que está se beneficiando com isso é a China. Os demais realmente estão passando apertos, né, nesse momento. Existe uma teoria da conspiração dizendo que esse vírus foi criado no laboratório e que não veio de animais ou de aves, ou seja lá do que for, de mamíferos, né? A gente sabe que os mamíferos têm esse vírus. Existe um documento científico dizendo, um artigo científico dizendo que a primeira vez que esse vírus corona, não o 19, mas o corona, da família corona, foi identificado foi em 1930, no norte da Dakota, nos Estados Unidos, em galinhas, né? Porque esse vírus corona, ele ataca aves e mamíferos. E 10 anos depois, foi identificado em ratos. Então nós sabemos que só no ano de 1960 é que ele foi identificado em humanos, e foi aqui no Reino Unido, em um garoto, que o médico conseguiu identificar esse vírus, e depois pesquisaram, estudaram e acharam. Então, existe essa teoria da conspiração dizendo que existe uma outra teoria dizendo que os Estados Unidos patrocinou a China para estar desenvolvendo esse vírus no laboratório, um vírus mortal que iria matar metade da população do mundo. Eu não posso dizer se isso é verdade ou se não, porque na verdade ninguém sabe até agora realmente o que foi que aconteceu, de onde saiu. Existe sim várias teorias, mas provado cientificamente com a revelação do que aconteceu, até agora nós não sabemos. Uma coisa eu quero que vocês saibam: essa situação que está acontecendo agora no mundo não vai acabar quando os governos disserem pode voltar a socializar. O grande problema é que, segundo um artigo científico do Imperial College, que é uma universidade renomada aqui de Londres, esse artigo foi feito por um médico epidemiologista que sabe o que fala. Segundo ele, essa situação vai pegar por volta de 1 ano a 1 ano e meio para ser controlada. Eles acreditam que somente depois que for criada uma vacina segura e que ela puder ser produzida em massa para que possa imunizar toda a população, é que essa situação vai ser controlada. Então, assim, para que nós possamos nos encontrar novamente com os nossos amigos, voltarmos a ter a vida que tínhamos antes, irmos às igrejas, aos cinemas e ao trabalho de maneira normal, como fazíamos antes. Essa é a previsão desse médico epidemiologista. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse jornal, ele está em inglês, mas se você souber ler inglês, por favor, entre e acesse esse artigo científico, que você vai ter lá todas as explicações que você precisa. Por que o distanciamento social? Por que a quarentena? Bom, o termo quarentena, ele é usado apenas para as pessoas que foram contaminadas ou as suas famílias foram contaminadas e precisam estar isoladas. As outras pessoas que não foram contaminadas, elas estão isoladas, praticando o distanciamento social. Quarentena é uma coisa, distanciamento social é outra. Então, se você não foi contaminado e está em casa, você está no isolamento, praticando distanciamento social. Segundo os nossos governos, essa é a única maneira de podermos aliviar o sistema de saúde no nosso país. Quais são as consequências disso para a sua vida, para a minha vida? O que vai acontecer? Bom, como eu já disse, voltando lá à parte das conspirações, né, das teorias das conspirações,
o grande medo da população nesse momento não tem sido nem a parte financeira. Obviamente todo mundo está preocupado em perder seus empregos, como é que vai fazer, pagar suas contas, seus aluguéis, suas prestações. Esses são a preocupação de todo mundo, mas não é somente isso. O nosso grande medo, principalmente as pessoas que trabalham na área da saúde, que têm uma experiência ou um conhecimento maior, seria essa obrigação de tomar uma vacina, que não se sabe se é seguro ou não. Eu literalmente, eu não gosto de vacinas. Eu não quero enfiar dentro do meu corpo um vírus que eu não teria se não estivesse tomando. Então, assim, eles dizem, a vacina funciona. Você pega um vírus, transforma ele, muta ele geneticamente no laboratório e injeta dentro das pessoas. E esse vírus vai levantar, entre aspas, o sistema imunológico, porque vai dar uma depressão no sistema imunológico da pessoa, o corpo da pessoa vai brigar para vencer aquele vírus e, teoricamente, a pessoa fica imune e mesmo se ela for exposta novamente a esse vírus de vias normais, ela não vai ficar doente. Porém, esse vírus SARS, ele é mutante. Então, assim, nós não sabemos se ele foi criado no laboratório ou não, mas independente disso, ele tem uma família. E nós já sabemos que o Covid-19 é causado por 2 diferentes tipos de vírus. Há uma mutação, já houve uma mutação entre eles. Então, se houver vacina, tem que ser no mínimo 2 vacinas, para que você fique imunizado desses 2 tipos de vírus que provocam isso. Então, assim, o nosso grande receio nesse momento é que realmente haja um protocolo, seja obrigatório que as pessoas tomem essas vacinas, e isso no mundo inteiro. Porque se você se recusar a tomar vacina, muitas vezes as pessoas podem dizer, então você não pode trabalhar no hospital ou não trabalhar com o público ou coisa assim, porque você vai estar arriscando a vida das outras pessoas. Então, assim, esse é o complicado. Nós temos medos de que os nossos governos comecem a usar isso como forma de política para manipular o povo. Não só isso, os cartões de crédito, os usos de cartão de crédito e não usarmos o dinheiro, porque já houve governos dizendo para que não usássemos os nossos dinheiros em espécie, porque o toque nas notas, as notas poderiam estar contaminadas e você podia se contaminar pelo toque que você teria em pegar o dinheiro nas mãos. Então, que você só usasse o seu cartão de crédito. Então, assim, o cartão de crédito, literalmente, ou o cartão de débito, rastreia você. Então, é uma forma deles poderem controlar, saber onde você foi, o que você comprou, quando você foi, quanto tempo você ficou dentro de uma loja, ou coisas assim. Então, essa ideia está trazendo desconforto a todas as pessoas do mundo. Então, está gerando debates entre grandes pessoas, filósofos, médicos, pessoas assim, extremamente importantes, políticos, porque nós não sabemos ainda qual vai ser o rumo que o mundo vai tomar e quanto tempo isso vai demorar. Aquele artigo científico que eu te disse, que lá o médico diz que vai demorar entre um ano e pouco, ele fala que vamos ter vários episódios de distanciamento social, que esse não é o primeiro, até que se encontre uma vacina segura. Bom, nós não sabemos ainda qual vai ser o desfecho de toda essa história e como isso vai ser resolvido. Esses são os medos que estão sendo levantados de domínio, né? O medo de ser dominado ou de ser obrigado a fazer alguma coisa que não quer. Isso até agora são essas as informações que eu tenho para você do mundo, né? Do que está acontecendo no mundo. Bom, eu vou parando por aqui, eu agradeço toda a sua atenção. Se você achar que esse vídeo é importante, por favor, compartilhe com a sua família, com os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, por favor, me mande no privado que eu vou estar respondendo, tá bem? Muito obrigada, fiquem com Deus. Um grande beijo no seu coração. Tchau, bye bye.